da palavra de Deus, tá? Com o nosso irmão João Carlos aí. Humberto. Desculpa. Humberto. Então tá. Nosso irmão então vai nos fazer. Obrigado. Bom dia. A leitura de hoje se encontra no livro de Salmos, no Salmo 91. Salmos, capítulo 91. Salmos 91, a partir do verso 1. A palavra de Deus diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Isso eu declaro a respeito do Senhor. Ele é meu refúgio, meu lugar seguro. Ele é meu Deus e nele confio. Pois ele o livrará das armadilhas da vida e o protegerá das doenças mortais. Palavra do Senhor. Bom dia. Graça e paz do nosso Deus esteja no nosso meio. Muito bom ver vocês aqui hoje pela manhã. Início de fevereiro. Vocês já perceberam que é fevereiro? Já passou janeiro, já é fevereiro, já. 2026 já está aí, né? Muito legal. Quero agradecer especialmente ao Edu e ao Gabriel, que a nossa ponta esquerda ali agora tá jóia. Estou vendo todo mundo ali agora, está muito bom. A luz ficou jóia, viu, Edu? Você e Gabriel fizeram um bom trabalho. Você está com a canetinha? Obrigado, Matheus. Hoje, gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre esse texto que o Humberto leu para a gente no Salmos capítulo 91, dos versículos 1 até o versículo 3. Nós vamos nos debruçar mais sobre o versículo 3, mas eu queria falar com vocês hoje de manhã que Deus é quem nos livra de muitas situações. Quem é que nunca, em algum momento na sua vida, talvez agora mesmo, esteja passando por um momento que está sentindo muito medo, insegurança, incerteza na sua vida? Quem nunca pensou, quem nunca falou para si mesmo, quem que pode me proteger? O Salmos 91, ele não é apenas uma poesia, mas é uma declaração de confiança absoluta em Deus. O versículo 3, ele nos revela dois tipos de perigo e um Deus que nos livra de todos esses perigos. É a armadilha invisível e do processo de contaminação. Deus nos livra dos perigos ocultos. Ele nos livra do laço do passarinheiro. O laço do passarinheiro, ele atua pela sutileza e engano. O passarinheiro, ele não espanta o pássaro, ele arma o laço em silêncio. Vocês sabem o que é um passarinheiro? Alguém aqui sabe o que é um passarinheiro? Você sabe o que é um passarinheiro, Denzel? Você sabe? Me fala o que é um passarinheiro.
quem cria pássaros. Obrigado, Denzel. Mas, veja bem, o passarinheiro é aquele que captura, é aquele que pega o pássaro também. Eu tinha um avô, vovô Policarpo, e ele gostava muito de passarinho. Assim, né? Ele gostava de pegar o passarinho e colocar numa gaiola. Então, não sei se ele gostava tanto do passarinho, mas ele tinha um orgulho imenso de pegar o passarinho. Então, ele tinha várias, eu não sei como chamava, mas assim, que conseguia capturar, armadilhas, que conseguia capturar os passarinhos. Arapuca, alguma coisa assim, eu não lembro se o nome era realmente esse, Marquinhos. Mas o certo é que ele não espantava os pássaros. Ele não espantava. Vocês sabem que eu viajei um bom tempo na minha vida a trabalho, e tinha um lugar que eu gostava muito de almoçar, saindo de Pouso Alegre, entre Pouso Alegre e Varginha. E Pouso Alegre me lembra alguma coisa interessante que aconteceu ontem, né? Foi uma coisa interessante mesmo. E era um lugar que tinha uma comida muito boa, e eu gostava de sentar, que ele tinha uma cobertura, tinha a cozinha, né? Um lugar que ele atendia, e a gente ficava do lado de fora, assim, num lugar aberto, tinha só uma cobertura, as mesas lá. Então a gente via gramado, um lugar de natureza muito legal. E o camarada, ele tinha uma coisa que me chamou a atenção, ele jogava canjiquinha lá, e os pássaros vinham para comer aquela canjiquinha. E tinham muitos canarinhos, canarinho amarelinho, você já viu? É desse tipo de passarinho que meu avô gostava muito de pegar, sabe? E ele colocava lá e os passarinhos ficavam cantando. E aí eu via aquilo no chão, ficava pinhado de passarinho ali, né? E quando alguém passava com a comida e tal, aí tinha aquela revoada. Mas era legal, era muito bonito ver aquele monte de passarinho ali. Mas eu gostava de ver solto, né? Assim. Mas o meu avô era um passarinheiro. Ele não espantava o passarinho. Ele armava o laço em silêncio. Assim também são as muitas armadilhas do inimigo. Ele captura pela distração. Algumas dessas armadilhas, enganos sutis. Sabe aquela coisa do nada a ver? Ô João, nós estamos agora em fevereiro. E Belo Horizonte virou um enxame de pessoas que vão participar dos muitos bloquinhos de carnaval. Eu vou no bloquinho de carnaval, nada a ver, João, não tem nada a ver. Eu vou frequentar determinados lugares que existem lá pessoas que estão bebendo, pessoas que estão usando tóxicos, mas eu não uso. Nada a ver. Há algumas palavras que eu costumo falar que são inapropriadas, que não são edificantes, mas não tem nada a ver, enganos sutis. Sabe, irmãos, que às vezes nós não consideramos, nós achamos que não vai trazer nenhum tipo de problema, mas são armadilhas, laço do passarinheiro. Armadilhas que o nosso inimigo utiliza. Decisões aparentemente boas, escolhas inofensivas. Isso não vai dar nenhum problema para mim, mas no final a gente acaba caindo em um problema muito sério. Distrações espirituais, pecados inofensivos. Eu já falei com vocês algumas vezes, lá no meu trabalho, o pessoal
tem um lema que é: mentira comercial não é mentira. E eu falo para eles: é mentira, sim. Continua sendo mentira. O Carlos Henrique é nosso cliente lá, da loja. E ele sabe que às vezes acontece isso. Tem uma entrega que é para se fazer, ou alguém compra, tem uma entrega para se fazer, e por um motivo ou por outro, não consegue entregar para o cliente. E aí as pessoas inventam um monte de coisa, mentem, para tirar sobre o peso, né, da responsabilidade dele. Você não, o problema não foi eu, não. O problema foi que o carro estragou, a transportadora não pegou, é isso, aquilo outro. Mentiras comerciais. Não é mentira. É mentira sim. E às vezes, nós mentimos. Uma mentirinha branca, João. Não tem tanto problema. Tem. Eu vou falar para você que tem problema. Uma mentirinha branca é mentira também. Pecados inofensivos são laços do passarinheiro. Provérbios capítulo 14, versículo 12, fala assim: há caminhos que parece direito ao homem, mas ao cabo dá em caminho de morte. É isso o que o autor de Provérbios diz. A aplicação: quantas vezes Deus já te livrou de algo que você nem mesmo sabia? Quantas vezes? Eu e Silvana já fomos livres de muitas situações, né? E que quando a gente parou e pensou, falou: Jesus, é mesmo? Foi Deus quem agiu ali naquela situação. Nosso irmão Marcelo, ele teve que fazer uma viagem algum tempo atrás para São Paulo. E foi ele e o Felipe, filho do Maurício, que é presbítero lá do centro, para São Paulo. E aí eles não quiseram usar nenhum carro de um nem de outro, eles alugaram um carro. Um carro bacana, um carro legal, muito novinho o carro. Abasteceram e foram para São Paulo. E aí durante a viagem, eles perceberam que o carro estava consumindo muito combustível. Um carro novo, daqui a São Paulo, eles tiveram que parar ao longo da viagem para poder abastecer o carro novamente. Eles falaram: opa, tem alguma coisa errada aqui. Ok, eles foram até São Paulo, fizeram a reunião que eles precisavam fazer lá, voltaram. E quando eles voltaram, o carro continuou apresentando o mesmo problema. Combustível indo embora. E eles falaram: tem alguma coisa errada. Pararam e foram ver o que estava acontecendo. E no carro, o combustível estava vazando. E ele estava caindo em cima do motor. O tempo todo o combustível estava vazando e caindo em cima do motor. E vocês sabem que para deflagrar uma faísca e pegar fogo naquele carro, era de uma hora para outra. Mas sabe quem estava ali do lado deles? Deus. Deus estava livrando eles, sem eles saberem o que estava acontecendo. E cuidou do Marcelo e do Felipe. E aí então eles chamaram a pessoa para poder resolver isso. O pessoal que ele alugou, eles trouxeram um outro carro e resolveu o problema. Mas imaginem o perigo que esses irmãos passaram. Foram até São Paulo e já estavam voltando e o combustível caindo. E foi Deus quem livrou o Marcelo e o Felipe. Quantas vezes Deus já nos livrou de alguma coisa que nós nem mesmo percebemos. Às vezes, um não de Deus pode ser um grande livramento. O segundo ponto que nós vemos no versículo 3 é o laço do passarinheiro e a peste
perniciosa. Deus nos livra dos males destrutivos. Ele fala da peste perniciosa. A peste perniciosa é algo terrível. Ela atua de forma rápida, invisível e devastadora. Nós tivemos um período, há pouco tempo, da Covid. Todos se lembram. Até hoje, nós ainda temos algum resquício da Covid. Em alguns momentos, você encontra uma ou outra pessoa falando, não sei se é gripe ou se é a Covid. Vou fazer o exame. Vocês chegaram a fazer exame de Covid? Aquele algodãozinho lá no seu nariz e tirar aquela coisa gostosa, né? Um sentimento agradável, não é? Nós passamos por uma peste, por um momento terrível, há pouco tempo atrás. Mas uma peste que aconteceu no século XIV, ela foi denominada peste negra ou peste bubônica. E ela atingiu mais ou menos os anos de 1346 a 1353. Foi algo rápido. E foi algo invisível, porque as pessoas ali na Idade Média, elas não tinham muita coisa para conseguir descobrir o que estava acontecendo. Era uma bactéria, matava as pessoas com sintoma de gripe, mas começava a dar erupções e era letal, muito letal. Para vocês terem ideia, foi tão devastadora aquela peste, que só na Europa, cerca de 25 a 75 milhões de pessoas morreram em virtude da peste. Algumas pessoas imaginaram que eram os gatos que estavam transmitindo isso para as pessoas. E depois, de pessoa para pessoa também era transmitido. Mataram muitos gatos. Eu achei que era o Marquinhos que estava lá nessa época. Mas não. Aqui na Lipe de Melo a gente vê pouco gato, né, Marquinhos? O pastel do Marquinhos é excelente. Mataram, dizimaram os gatos. De uma hora para outra, e pegavam e matavam e tal. E a peste continuou. E aí eles descobriram que o que estava trazendo aquela bactéria eram as pulgas dos ratos, que vinham nos navios mercantes, que vinham da Ásia, chegavam na Europa, e os ratos começavam a circular. As pulgas que estavam nos ratos, contaminadas, elas iam para as pessoas e contaminavam as pessoas. Pois não. Isso. Navio negreiro, de Judenzel, que é navio negreiro, que contaminou as pulgas. Mas então as pulgas, algo quase que invisível, trouxe uma bactéria que também era muito difícil de ser perceptível naquele momento e matou 1/3 da população na Europa. Dizimou aquela turma toda lá. Para nós, a peste perniciosa, ela pode simbolizar uma doença. Eu vivi uma situação assim em casa. Nós tivemos uma ocasião, a Isadora, ela ainda é bebê, estava muito bem, estava tudo jóia, e de repente, muito rápido, ela começou a sentir mal, e sentiu mal, e nós levamos ela para o médico. Chegou no hospital, o médico falou, ela vai precisar ficar internada. E a gente falou, por quê? O que está acontecendo com ela? Ela ainda estava amamentando, a Silvana estava amamentando a Isadora. E aí nós descobrimos que ela tinha a síndrome da pele escaldada. A gente não sabia o que era isso, mas foi muito rápido. E ele falou, vocês têm que ficar aqui,
porque ela vai trocar toda a pelinha do corpo. Vocês imaginam o que é isso? E ela sentia muita dor. Então, o que salvou a Isadora naquele momento da doença foi ter ficado hospitalizada, que foi muito rápido, aí começou a ter medicação e tal. E Silvana também, ela ainda estava amamentando a Isadora. E os médicos falaram, isso foi ótimo, porque deu condições para que ela pudesse recuperar muito rápido dessa doença. Mas a doença chega sem a gente perceber. Ela não vai bater na nossa porta e falar assim, oi, é o frio, estou chegando. Lembra que tinha uma musiquinha assim? Não adianta bater, eu não deixo você entrar. Isso é coisa do meu tempo, vocês não vão lembrar disso não. Mas é o frio. A doença bate na nossa porta também de forma rápida. Crises familiares nos assolam da noite para o dia. Quantos casais com problemas que nós percebemos, irmãos? É a peste perniciosa. Ei, Davi, obrigado, viu? Muito obrigado. Agora vem Davi e Samuel? A dois? A dupla dinâmica? Crises familiares, opressão espiritual, é o risco da negligência espiritual contínua. Sabe, irmãos, que nós temos que ter disciplinas espirituais, oração, jejum, adoração, leitura da palavra, isso é individual, isso é cada um de nós. Leitura da palavra e meditação. Existem alguns programas na internet que a gente vê leitura da palavra de Deus em 1 ano. Mas e leitura e meditação? O que é importante, a disciplina espiritual. Confessar os nossos pecados. Ter mordomia e generosidade. Disciplinas espirituais interiores e exteriores. Às vezes nós somos oprimidos espiritualmente porque nós falhamos em praticar as disciplinas espirituais. Ataques emocionais e mentais. Eu estava falando com a Silvana, eu sigo uma psicóloga e ela é psicanalista também, da cidade de Uberlândia. E um dia me chamou muita atenção algo que ela estava falando, um testemunho que ela deu num podcast, e ela até começou a chorar muito e tal. Ela estava falando sobre luto. E ela falou, a coisa mais triste que aconteceu comigo foi a perda da minha irmã. Ela morreu, só que a minha irmã era uma pessoa extremamente saudável. Fisicamente, ela tinha 1% de gordura, sei lá quanto, não sei, eu estou só brincando assim, mas ela era magrinha, malhava o tempo todo, desde novinha, malhava, tinha um trabalho que era um trabalho legal, ela feliz, uma pessoa que não tinha problema. De repente, ela teve um surto psicótico. A psicóloga e psicanalista, a irmã dela, teve um surto psicótico. E ela precisou ser hospitalizada. E ela não voltou mais. E isso doeu muito para aquela psicóloga. Doeu muito. Nós temos que tomar cuidado com a peste perniciosa. Ataques emocionais e mentais. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Mas no Salmo capítulo 46, versículo 1, a palavra de Deus diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. É Deus quem nos livra. Deus nos livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Essas duas coisas que são terríveis e que podem nos atacar de uma hora para outra.
mas é Deus quem nos livra. Quando o homem não tem resposta, Deus continua no controle. O livramento não depende da nossa força, mas do poder dele. Vocês lembram daquela frasezinha que é algo interessante que as pessoas falam? Mostre para o seu problema o tamanho do Deus que você tem. Não diga que você tem um problema muito grande. Mostre para o seu problema o tamanho do Deus que você tem. Você pode falar com a pessoa que está do seu lado, ou está atrás, ou está na frente. Você e Deus é maioria. Diga para essa pessoa que está do seu lado. Diga para a pessoa que está atrás de você, na frente de você. Você e Deus é maioria. Você e Deus é maioria. O livramento não depende de nossa força, mas do poder de Deus. O livramento é para quem habita em Deus. O versículo 3 está ligado ao versículo 1. O versículo 1 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Estão vendo? Não é uma visita ocasional. Eu estou precisando de Deus, e eu estou precisando de Deus agora, e eu vou lá, no esconderijo do Altíssimo. Mas é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Então, é aquele que está o tempo todo com Deus. João capítulo 15, versículo 4, a parte A do versículo fala assim: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Se você tem a sua Bíblia aberta aí, ainda no Salmos 91, ele continua falando a partir do versículo 4 assim: cobrir-te-á com as suas penas, e sob as suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e escuro. Vocês já viram uma galinhazinha, quando ela está cuidando dos pintinhos, e ela traz os pintinhos e ele fica debaixo das asas dela? Por favor, não cheguem perto dessa galinha, tá? Ela vai brigar com você, ela vai sair louca, e ela vai pegar você, e ela vai bicar você, porque ela está protegendo os pintinhos, ela está protegendo os filhinhos dela. E aqui, o autor de Salmos está dizendo: cobrir-te-á com as suas asas, e sob as suas penas, e sob as suas asas estará seguro. É como uma grande galinha. Deus é como uma grande galinha, uma grande ave, que Ele abraça todos nós debaixo das suas penas. Versículo 5: não te assustarás no terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste: ó Senhor, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, a serpente
com muito veneno. A áspide é uma serpente com muito veneno. Calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Versículo 15. Ele me invocará, e eu lhe responderei na sua angústia. Eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Aplicação prática. Quem vive perto de Deus, vive protegido. Quem habita no esconderijo do Altíssimo, vive protegido. A segurança não está na ausência de problemas, mas na presença do Senhor. Você não vai deixar de ter problemas quando você se tornar um cristão. Não é isso. Mas você, habitando no esconderijo do Altíssimo, na presença do Senhor, Deus vai te livrar de situações. Quem confia em Deus, vive em livramento. Concluindo, Salmos 91, versículo 3, nos ensina que Deus vê o que não vemos. Sabe lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículos 6 e 7, Samuel chegou à casa de Jessé, e quando ele entrou, quem ele viu? Eliabe, lindo, maravilhoso, alto, olhos azuis, coisa linda. Ele olhou, é esse é o rei de Israel, vai ser esse, bonito, lindo, maravilhoso, barriguinha trincada, joia, um homem excelente, né? Que as moças podiam olhar para ele e falar assim, ulala, esse eu queria. Samuel olhou para Eliabe e falou, é esse. O que Deus falou com ele? Você vê as aparências, mas eu vejo o coração. Deus vê o que nós não vemos. Deus age quando não podemos. Deus livra de formas visíveis e invisíveis. Mesmo quando você não percebe, Deus está te livrando. Talvez você esteja passando por uma situação cercado por armadilhas, enfrentando uma peste emocional, espiritual ou familiar, vivendo com medo do amanhã. Ouça o que diz Salmos capítulo 91, versículo 14. Porque a mim se apegou com amor. Isso é Deus falando. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. É Deus falando para nós. E eu quero convidá-lo, aproxime-se de Deus. Habite no esconderijo do Altíssimo. O mesmo Deus que prometeu lá em Salmos capítulo 91, Ele continua hoje, pungente, vivo, e Ele é o Altíssimo. Habite no esconderijo do Altíssimo, e Ele vai te livrar de todo e qualquer problema. Gostaria que você pudesse ficar de pé. Nós temos um cântico? Tem? Terminar com o cântico. O Marquinhos vai tirar um cântico para a gente ainda.